Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Língua Portuguesa. Professor Elton David, turma 8º ano. Estrutura do texto narrativo ficcional. Elementos da narrativa. A narração representa acontecimentos e ações humanas por meio da linguagem e da encenação. Introdução. Texto narrativo é um gênero textual que se caracteriza pela sua estrutura de acompanhar a trajetória de um ou mais personagens em determinado tempo e em determinado lugar. Normalmente, utiliza a lógica de causa e consequência para que uma ação movimente outra e, consecutivamente, mantenha a história em movimento. Com certeza, você já leu um texto narrativo ou pelo menos acompanhou a narrativa através de um filme ou série. Basicamente, tudo o que você está vendo na tela é um texto narrativo, mas em forma de imagens. Sua estrutura comumente se divide em introdução, mudanças, clímax e desfecho. Linha do tempo do texto narrativo. Primeiro, apresentação. Em seguida, desenvolvimento. Logo após, clímax. E em quarto, o desfecho. Estrutura da narrativa. O tipo narrativo apresenta diferentes estruturas, a depender do gênero textual no qual está inserido. Em outras palavras, o gênero textual narrativo influencia as características linguísticas e estruturais, pois pode priorizar alguns aspectos e ignorar outros. Além disso, a organização da estrutura pode ser modificada intencionalmente, caso muito comum nas narrativas ficcionais. Ainda assim, de um modo geral, a estrutura narrativa apresenta os seguintes tópicos: situação inicial, apresenta as circunstâncias iniciais ou passado que contextualiza a história e marca o ponto inicial dos acontecimentos. Interferência ou mudança, indica a parte do texto que apresenta o elemento diferenciador, responsável por mudar a circunstância inicial dos fatos. Clímax, ápice da história, é a parte que apresenta o acontecimento máximo, o fato mais relevante. Desfecho, resultado, parte final da narrativa, a conclusão da história. O desfecho pode apresentar um final fechado, todas as principais perguntas são respondidas, ou aberto, não se sabe o futuro das personagens, ou algumas perguntas relevantes ficam sem respostas. O final ainda pode ser previsível, quando corresponde às expectativas da história, ou imprevisível, quando quebra a expectativa induzida pela história. Na imagem, vemos um cenário de um texto narrativo. Elementos da narrativa. Espaço. É o local onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam. Existe o espaço físico, que é aquele que caracteriza o enredo, e o psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. Tempo. Caracteriza o desencadear dos fatos. É constituído pelo cronológico, que, como o próprio nome diz, é ligado a horas, meses, anos, ou seja, marcado pelos ponteiros do relógio e pelo calendário. O outro é psicológico, ligado às lembranças, aos sentimentos interiores vividos pelos personagens e intrinsecamente relacionados com a característica pessoal de cada um. Ação ou fato, pois toda narrativa se baseia em uma sequência de acontecimentos relacionados entre si. Personagens são as peças fundamentais, pois sem elas não haveria o próprio enredo. Há a predominância de personagens que se destacam pelos atos heróicos, chamadas de principais, outras que se relacionam pelo seu caráter de oposição, as antagonistas, e as secundárias, que não se destacam tanto quanto as primárias, funcionando apenas como suporte da trama em si. Narrador é aquele que narra a história, atuando como um mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Classificam-se em 3 modalidades. Narrador-personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. Neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa. Narrador-observador, apenas limita-se em descrever os fatos sem se envolver com os mesmos. Aí predomina-se o uso da terceira pessoa. Narrador onisciente, esse sabe tudo sobre o enredo e os personagens, revelando os sentimentos e pensamentos mais íntimos, de uma maneira que vai além da própria imaginação. Muitas vezes sua voz se confunde com a dos personagens, é o que chamamos de discurso indireto livre. Todos estes elementos correlacionam-se entre si,
formando o que denominamos de enredo, que é o desencadear dos fatos, a essência da história, a qual se constituirá para um desfecho imprevisível que talvez não corresponderá às expectativas do leitor. Este, portanto, poderá ser triste, alegre, cômico ou trágico, dependendo do ponto de vista do narrador. Atividade 1. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que ela se apresenta a. Fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. B. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. C. Perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador. D. Isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade. Ou E. Indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. 2. Considere o texto. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Érico Veríssimo. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. A. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. B. É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y, em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua visão a mais correta. Ou é um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. Questão 3. Com base no texto abaixo, indica a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na Rua Xavier, 25, Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Letra A. O lugar. B. A época. C. As personagens. D. O fato. Ou E. O modo. Aqui estão as referências dessa aula. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.